Olá, meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje, então, eu venho mostrar as 13 leituras que eu fiz no mês de abril. Antes de começar, então, a mostrar os livros, eu venho pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like aqui embaixo e ativem as notificações para não perderem vídeos novos. Lembrando também, né, gente, que eu tenho um Instagram literário, que é o @fenix_literária, vou deixar aqui pra vocês do lado. Peço que, por favor, também me sigam por lá, porque lá tô sempre presente, todos os dias postando stories, mostrando as leituras, falando o que eu achei dos livros. E também, todos os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu posto a resenha lá. Eu vou mostrar aqui, então, os livros por ordem de lidos. Não é por ordem de preferência, nem por nada. É por ordem cronológica mesmo. Eu já iniciei o mês, gente, lendo o que eu amo, né? Que é clichêzinho adolescente. Iniciei o mês lendo a duologia No Meu Lugar, que inicia por No Meu Lugar, Nascer do Sol, e se segue de No Meu Lugar, Gosto de Groselha. Esses livros aqui são livros nacionais, né? A autora deles é nacional. E, gente, eu me apaixonei tanto por essa história, tanto, que na hora que eu terminei de ler o segundo, fui correndo chamar a autora e dizer que, olha, pode escrever uma continuação que eu tô precisando. No livro, nós vamos conhecer, neste primeiro livro, nós vamos conhecer a Ana Luísa, a nossa Aninha, né? Que todos os anos, nas férias, ela e sua família vão pra Jiribatuba. Lá ela tem uma melhor amiga, que é a Dayana, tem a Jane e tem o Cadu. Esses dois são irmãos. Nessas férias, em especial deste livro, vão também dois primos do Cadu passar as férias lá com eles, que é o Joca e o Maneca. Então vocês imaginam, gente, uma turma de adolescentes passando as férias assim numa cidadezinha com praia, com muita ilha, com muita diversão. Diversão na série desse livro pra nós, né? Já no segundo, isso aqui eu não consegui escrever na resenha direito, por quê? Porque o Instagram limita a gente, né? Mas este nome aqui, Gosto de Groselha, faz super sentido na história. Porque no primeiro livro acontece aí uma coisa que eu não posso contar pra vocês, que seria muito spoiler. Mas o Cadu defende, assim, a Aninha num acontecimento. E no segundo, a tal pessoa misteriosa se revela quem é e tá mais próximo do que a Aninha pensa. E, obviamente, quer vingança com o Cadu. Por a Aninha gostar muito do Cadu, ela opta por esconder a identidade do Cadu, sabe? Se afastar mesmo para a tal pessoa, que eu não posso revelar aqui quem é, não descobrir que foi Cadu quem a defendeu. Só que isso acaba magoando muito ela. Muito ela, por ela estar, né, se afastando dos amigos. E tem o Zé da Cana, que ele é conhecido, que ele tá sempre bêbado, assim, na praia, mas é porque ele é uma pessoa muito amargurada, sabe? Ele perdeu a esposa e não vê mais sentido na vida. E todo dia, então, ele passa a ser o único amigo da Aninha. E a Aninha todo dia encontra ele na praia com alguma fruta, com alguma coisa pra ele comer. Até que o dia ela leva uma groselha. E ele fala que groselhas são amargas, assim, né? E é exatamente como a Aninha se encontra neste livro. Quase todo o livro a Aninha não é mais a mesma do primeiro. Muitos acontecimentos interferiram na vida dela para o crescimento, mas também acabaram machucando demais. Então por isso eu gosto de groselha, porque é assim que a Ana se sente neste livro, amarga, sabe? Com um sentimento ruim. Sorte que tudo se ajeita no final e eu já tô louca por uma continuação. Gente, eu amei essa turminha, adorei essas pessoas. Logo depois, então, daquela duologia, eu peguei o livro E Se o Destino Soprar. Eu tenho esse livro aqui também desde 2016 e não tinha lido ainda. Faz parte dos encalhados. Até que esse mês, né, eu disse, não, vou pegar e vou fazer essa leitura logo. Foi uma surpresa positiva, gente. Eu não tava esperando nada desse livro e eu adorei a história. Aqui nós vamos conhecer a Lovinha. E desde pequena ela e o Léo se conhecem, são amigos. Mas depois, com a separação dos pais, né, e acaba sendo bem conturbada, ao contrário do primeiro livro, que tem uma separação mais amigável. Esse aqui a separação foi conturbada, ela era criancinha e o pai dela não queria deixar a mãe dela visitar, sabe, ver ela. Enfim, o livro ele é bem grosso, ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Quase 500 páginas. E nesse aqui nós vamos acompanhar a Lovinha durante a sua vida toda, assim, conhecemos ela pequenininha e terminamos com ela já bem adulta. Há diversos acontecimentos tristes na vida dela, mas que nada acabou desanimando ela e tirando a fé dela. Lembra do Léo que eu falei no início? Então, gente, não adianta. Quando o destino tá a nosso favor, quando o destino resolve algo, não adianta lutar contra. Muitos anos, depois de grande, já depois de adolescente, adulta, ela reencontra o Léo e aí é só amores. Realmente foi uma surpresa muito positiva desse livro. Uma pena, gente, é que eu não sei vocês, mas essa coleção Talentos da Literatura Brasileira, mesmo, gente, limpando todos os meses da estante, arrumando tudo, acaba ficando meio amarelada, sabe? Acho que é
Como é que é o nome? É oxidação, né? Que falam que acontece com as folhas. Mas mesmo assim, espero que esse livro dure muito mais, porque, eu adorei a história. O início desse mês foi muito produtivo para minhas leituras, porque assim que eu terminava um, já pegava o outro. E logo que eu terminei E Se Destino Soltar, então eu peguei A Jornada de Tony Farkas. Esse livro aqui é uma distopia e, gente, que tapa na cara que esse livro dá na gente. O Tony, né, nosso personagem principal, já perdeu os pais, vive sozinho, escondido, numa vila que não pode existir ninguém, sabe? Se tem alguém ali, a milícia vai lá e mata. Meio que uma jogada do governo pra acabar com os pobres, sabe? Futuramente isso vai ser revelado no livro, que os mais ricos, os que têm profissões, médicos, advogados, etc., vivem lá no mundinho deles, como se nada estivesse acontecendo aqui fora. Enquanto isso, os pobres, pessoas de profissões mais não tão, assim, poderosas como médico, advogado, sabe? São exterminados sem dó. Acaba que futuramente o Tony acaba descobrindo que o pai dele foi um grande revolucionário, assim, na época, e acabou deixando um presente que vai ajudar ele muito nessa jornada para conquistar o que ele quer, a tal liberdade. Esse livro aqui é o livro 1, e ele acaba, gente, numa parte, assim, ó, chave. Sabe o que é uma parte chave que eu preciso da continuação? Preciso, eu só me arrependi de não ter lido ele antes, porque, olha, a história me cativou. Eu li ele em uma manhã, gente, e ele nem é tão fino. Eu li ele em uma manhã. O meu mês de abril, então, estava sendo maravilhoso no quesito leituras, eu não estava tendo nada pra reclamar. Até que eu cheguei no livro A Cabeça na Cama e quase tive uma ressaca das mais pesadas. Gente, não é que o livro é um livro ruim, é que eu li e não entendi nada. Sabe o que é assim, ó, terminou, eu comecei a leitura, quando eu vi, terminei a leitura e fiquei com um grande ponto de interrogação na cabeça? Pois então. Esse livro aqui tem o Tomás, ele é um bancário que eu acho que nunca tirou férias, assim. Até que um dia ele decide, né, tirar férias com a família. Ele tem 2 filhos e é casado. Só que quando tava saindo, assim, né, no meio desse caminho da viagem, o pai dele liga pra ele e fala que, olha, tem uma cabeça na tua cama. Realmente é isso que acontece. E não para de falar algumas coisas que ninguém entende. Só babucear algum som, sabe? Aí a história já começa a ser estranha, mas eu pensei, né, não, vai ter uma explicação, assim, vai ser um desfecho maravilhoso, tem super conteúdo. Só que não, gente, ele volta pra casa dele, acaba que ele surta, né, com essa tal cabeça e fica trancado no quarto com uma cabeça, tentando entender o que a cabeça tá falando. A única coisa que ele compreende é que quanto mais ele se afasta, mais a cabeça grita pra ele voltar. Só isso, ele briga com a mãe, quebra a mão do pai dele, inclusive, porque o pai dele tenta entrar dentro do quarto, né, pra tirar ele, briga com a esposa. Enfim, no final ele morre e ele vira uma cabeça numa cama de outra pessoa. Realmente, gente, não tem sentido. Sabe o que é uma coisa que não tem sentido, que não é explicada? Eu peguei ele por ser um livro curtinho e acabou que eu demorei muito mais do que aqueles outros grandes que eu mostrei pra vocês. Se alguém já leu, me conta aqui embaixo, por favor, porque eu fiquei realmente com um grande ponto de interrogação na cabeça, gente. Não fez sentido pra mim. Por sorte, eu me forcei, disse, eu não vou entrar de ressaca. Me forcei a pegar outro livro e esse aqui já foi bem diferente. Eu gostei da mensagem que ele trouxe. Apesar, né, de não ser meus romancezinhos clichês, que eu adoro, assim, eu li ele bem rápido porque ele traz uma mensagem importante pra nós. Aqui a gente vai conhecer a Laura, né, enquanto ela cursa a faculdade, ela trabalha numa biblioteca. E, enfim, o servicinho ótimo, maravilhoso. Só que, obviamente, ela almeja muito mais pra vida dela. E é aí que ela recebe uma proposta de emprego irrecusável, que é pra trabalhar na consultoria da empresa Satori. Só que assim, gente, a gente tem que saber equilibrar, né, entre a vida e o serviço, e o trabalho. Ela acaba que não sabe equilibrar isso. Laura se torna uma workaholic, assim, ó, das mais puxadas, focada somente no trabalho. Acaba que ela deixa a família pra trás, esquece os amigos, não tem vida social. E quando ela para e pensa, assim, foi no Natal que ela teve esse start na cabeça dela. Quando a avó dela faleceu, ela não conseguiu nem ir visitar a avó antes. É aí que ela pensa, não, realmente tem alguma coisa errada. E é aí que tá o título, Quando o Sol Voltar. No final, acaba que o sol dela se apagou, sabe? Por justamente pensar só no serviço, só no emprego, ela acabou de olhar para si mesma. No final do livro, então, nós temos uma Laura que finalmente resolveu tirar férias do serviço. Está viajando, está se reconhecendo. Eu achei muito importante essa leitura, porque, obviamente, né, todo mundo almeja uma carreira boa, uma profissão boa, mas uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer é de nós mesmos, da nossa vida, da nossa família e dos nossos amigos. Uma coisa que eu reparei é que esse mês teve muitos altos e baixos nas minhas leituras mesmo. Logo após, então, eu peguei o livro O Constante Correr das Horas. Esse livro aqui eu também comprei ele naquela promoção da Intrínseca que eu disse na minha TBR de maio. Quem não leu ainda, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, o vídeo. Quem não viu, aliás.
o vídeo da minha atividade de maio, porque vale a pena acompanhar. Bom, este livro aqui, gente, O Constante Correr das Horas, é um livro que sabe o que ele tinha tudo pra ser 5 estrelas favoritado? Tudo. A premissa dele é maravilhosa. Aqui nós vamos conhecer o Tristan, que o Tristan, do nada, assim, ele recebe uma carta que diz que ele é um herdeiro de uma fortuna, assim, gente, inestimável, sabe? Uma coisa pesada mesmo. Só que pra isso, ele tem 2 meses pra comprovar, né, que a bisavó dele é a Imogen. Só que assim, ele não tem relatos, ele não tem fotografia, ele não tem nada. Ele vai ter que partir mesmo nas escuras. Aí, né, investigando esses advogados e tudo, conhecendo a história, ele descobre que a bisavó dele, na juventude dela, ela teve um namoradinho, assim, por pouco tempo, por muito pouco tempo, acabou engravidando, né, da avó dele. E ele decidiu que caso acontecesse alguma coisa com ele, já que ele foi pra guerra, participava de expedições no Monte Everest, etc., ele deixaria toda a fortuna pra ela. E para o descendente dela, e assim se vai. Só que naquele tempo, ser uma mãe solteira era, nossa, um escândalo, né? E como Ashley, que é o dono da fortuna, foi para essas expedições, Everest e tudo, acabou não ficando junto com a Imogen, ela acabou doando a avó, a Charlotte, né, que no caso é a avó do Tristan, para a Eleanor, que é a irmã dela. A Eleanor não criou a Charlotte com o Charles, que era o marido dela na época. Enfim, então parte o Tristan, né, realmente uma jornada contra o tempo, porque ele tem somente 2 meses até expirar o prazo dessa herança. Até aí, gente, maravilhosa a premissa, né? Vai dizer, a gente fica juntando partes do passado do Ashley com a Imogen, e a gente fica acompanhando o Tristan na atualidade, juntando as peças e resolvendo os enigmas, enfim. Premissa maravilhosa. Só que daí chega o final do livro. E aí? E aí que não acontece nada, a gente não sabe o que aconteceu. Eu li ele, gente. Quando chegou o final, eu realmente não acreditei. Eu voltei algumas páginas pra ver se eu tinha perdido alguma coisa, sabe? E aí eu fui pro Scooby. No Scooby, gente, sem exceção, acho que todo mundo que resenhou esse livro lá falou a mesma coisa, que odiou o final, que o final não esclarece nada. Enfim, é uma história maravilhosa, com uma premissa mais maravilhosa ainda, mas que faltou um desfecho. Eu acho que o autor não soube só mesmo fazer o desfecho da história, porque o resto pra mim foi completinho. E foi depois, então, de ler O Constante Correr das Horas, que deu a louca em mim e eu disse, vou ler um calhamaço na minha estante. Peguei, então, o livro Gilda Não Morreu. Esse livro aqui é de uma autora nacional, a Caroline Demantova, e além desse, eu tenho de mostrar aqui pra vocês Segredos Obscuros, da mesma autora. Esse livro aqui, eu li ele em 2017. Eu li, gente, eu acho que em 5 dias no máximo. Numa época que eu não lia livros com mais de 200 páginas. Sabe quando tu tá iniciando, assim, que tu gosta de ler livros curtinhos? Me arrisquei nesse baita calhamaço aqui e amei a história. Foi lembrando disso que eu disse, não, vou dar, né, um up nas minhas leituras. Peguei o Gilda Não Morreu e, gente, foi assim, ó, o mesmo sentimento bom que eu senti lendo Segredos Obscuros, eu senti lendo o Gilda Não Morreu. Porque, olha, que suspense maravilhoso. A autora sabe construir, assim, olha, um suspense que eu li em 2 dias. Por ele ser grande, assim, ter muito conteúdo, na minha resenha do Instagram eu não consegui falar muito dele. Foi esse, né, o meu start pra criar um canal. Eu vou postar um vídeo falando só desse livro, porque... Enfim, eu não quero me alongar. Não vou me alongar aqui, mas é um suspense maravilhoso. Tem diversos personagens onde tudo se encaixa bem, sabe? Personagens super carismáticos, cada um com as próprias características. Não tem, assim, ó, nenhum perigo de confundir os personagens. Tudo muito bem descrito, o suspense é fenomenal, tanto que eu não consegui dormir de noite. Eu tive que voltar pra ler esse livro pra concluir de uma vez a leitura, porque me prendeu de verdade a história. Em breve eu vou postar a resenha dele aqui pra vocês. Aqui então a gente tinha passado no meio do mês e eu tenho o livro, né, Bird Box, Caixa de Pássaros, vou tirar aqui a capinha pra vocês. Há um bom tempinho, eu acho que logo que lançou. Só que quando lançou, eu só via falar tanto desse livro aqui, tanto no Instagram, no YouTube, que eu disse, não vou ler ele por agora. Já tava de saco cheio da história, sabe? Assisti o filme. Enfim, acho que por eu já ter assistido o filme, o livro não me cativou nem um pouquinho. Eu li esperando ter todo aquele thriller, todo aquele suspense que eu vejo muita gente falar sobre, sabe? Mas o livro acabou não me cativando porque eu li já sabendo o que ia acontecer, já sabendo como as coisas iriam acontecer. Eu achei ele parecido até com o filme. Bem parecidinho. Enfim, uma pena, né? Eu quero ler mais do autor. O livro Piano Vermelho do autor é um que vai, com certeza, ser uma das minhas próximas leituras lá para o outro mês. Porque eu vejo todo mundo falar super bem da escrita do Josh, e como Caixa de Pássaros não me cativou, eu espero muito que o Piano Vermelho me cative. Quem assistiu a minha Bookshelf Tour viu que eu tenho um nicho da minha estante separado especialmente para a editora Vida e Consciência. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês correrem lá assistir, porque tá super bacana.
Dessa editora, eu acho que eu não li só uns 5 ou 6 livros. E A Voz do Coração estava incluída neles. Acabou que esse mês eu vi essa capa assim de novo e eu me apaixonei. Gente, olha que coisinha mais fofa. Peguei pra ler esse mês. A editora Vida e Consciência é uma editora espírita. E eu gosto muito de ler os livros dela, porque eu gosto muito de saber mais a respeito da doutrina, sabe? E sempre que eu termino uma leitura dessa editora, eu acabo com um quentinho assim no coração maravilhoso. Então, né, precisando disso, peguei A Voz do Coração. Aqui nós vamos conhecer o Augusto. Ele foi adotado pelo Roberto e pela Suzana. Esse casal não conseguia ter filhos. E logo depois, sabe aquela tradição que todo mundo fala, que depois que adota um filho, a mulher consegue ter filhos biológicos? Aconteceu isso. Suzana não conseguia ter filho de jeito nenhum. Adotou o Augusto, logo depois já veio o Paulo e a Malu. Os três sempre foram super unidos. Nunca teve, assim, Nunca teve diferença no tratamento com os filhos biológicos e com o filho adotado. Mas, eventualmente, né, toda a verdade um dia revelada, o Augusto acaba descobrindo que foi adotado e fica com aquele quezinho assim na cabeça, perguntando, poxa, por que alguém me abandonou? Através disso, então, o Roberto pega e ajuda o filho, né, a investigar quem são os pais dele biológicos, porque nem os próprios pais adotivos sabem direito. E então, partindo numa jornada, acontece que realmente quando o destino tá do lado não tem nada pra fazer. Eu não posso dar muito spoiler desse livro, porque se eu conto mais um pouquinho, eu já vou contar o desfecho. Mas, gente, é uma história linda. É uma história, assim, que mostra muito as forças do destino, que mostra muito sobre amor, sobre amizade. Tem um romance aqui super fofo também, de plano de fundo, assim. Vale a pena todo mundo ler. Eu sei, né, que muitas pessoas não gostam de ler livros espíritas porque tem até um certo medo. Mas, gente, não é esse bicho de sete cabeças que muita gente pensa. É super tranquilo. Eu adoro. A minha próxima leitura foi uma leitura conjunta que eu li do livro Sem Coração. Vou deixar a capa aqui aparecendo pra vocês. Esse livro aqui vai contar a história da Rainha de Copas antes dela ser Rainha de Copas, sabe? Só que, como eu nunca li Alice, nunca assisti nem nada relacionado a nada deste universo do País das Maravilhas, eu fiquei muito perdida no início. Muito, eu não entendia nada do que eles estavam falando de reinos, disso e daquilo, sabe? Por sorte, a escrita da autora é maravilhosa, super me cativou. Eu li esse livro aqui em 2 dias, 1 dia e meio. Então logo eu já me vi aí bem dentro desse universo e entendendo tudo perfeitamente. Aqui nós vamos ter a nossa personagem principal, a Cat, que ela é filha, né, de marqueses e ela pensa que o grande sonho da vida dela é ter uma confeitaria com a sua empregada, que também é a melhor amiga. Ela ama fazer doces, tudo, e a vida dela acaba mudando quando, além dela se apaixonar pelo bobo da corte, o rei decide cortejá-la e elegê-la rainha do reino de Copas. Só que isso é uma coisa que ela não quer, tá assim, longe da cabeça dela ser rainha de Copas. Ela somente quer ter ali o cantinho dela e viver sossegado. Sabem aquela frase muito famosa que é o cortem-lhe a cabeça? Então, gente, é daí que nasceu. Eu não posso revelar o que acontece porque eu vou estar dando o maior spoiler da história. Mas o título Sem Coração faz super jus à história toda, porque depois de perder o amor da vida dela, ela tá cansada de sofrer, cansada de tá só com aquele sentimento ruim dentro. Então é aí que ela acaba perdendo o coração dela em troca de uma vingança. Vale super a pena todo mundo ler. Inclusive, se você também nunca leu nada de Alice, como no meu caso, vale a pena porque com certeza não vai ficar perdido. Nesse mês eu também li o livro Stella Sem Portas. Esse livro aqui, gente, eu coloquei na TBR de maio. Se vocês verem o vídeo, vocês viram que eu falei que ia ser minha primeira leitura. Só que eu comecei a ler ele dia 27 e eu pensei, né? Por já ser um livro com 300 e tantas páginas, eu não vou conseguir ler ele até maio, eu vou colocar na TBR e vou ler em maio. Só que eu peguei ele dia 27 e terminei dia 29. A história, sim. Meu ritmo de leitura é rápido, só que a história, gente, não me cativou nada no início. São muitos personagens, sabe? É difícil lembrar todo mundo, porque todos trabalham na polícia, assim, todos são basicamente do mesmo ramo, sabe? Então foi muito difícil entender os personagens, entender a história. Só que lá na página 200, que começou assim mesmo a correria, começou a ação toda do livro, eu devorei ele completamente. Depois da página 200 eu li em uma sentada, assim, é tranquilo. O problema foi pra chegar lá. Por isso que eu digo então, gente, vale sempre a pena, né, forçar um pouquinho a leitura, porque depois geralmente sempre rola. Aqui a gente vai conhecer o Miguel. Ele é portador, né, de uma esclerose, como eu disse no vídeo da minha TBR, que ele mexe somente os olhos, a pálpebra e um pouco da mão direita. Só que, gente, pensa numa pessoa inteligente, pensa num guri inteligente, esse Miguel. Por, né, não poder fazer nada, ficar só ele mexendo no computador, ele acabou sendo muito expert nisso. E
Enquanto ele tava na escola esperando a Ângela, que é a professora favorita dele, acaba que a Ângela não apareceu. Enquanto isso, paralelamente, nós somos mostrados a um sequestro que está acontecendo no ônibus que a Ângela estava pegando para ir pra escola. Acaba que nem os policiais conseguem resolver esse sequestro direito. Tá sendo assim, olha, uma coisa muito... Quando a gente pensa que é superficial, tá lá embaixo, sabe? Quando a gente pensa que vai ser só um sequestro para soltar um bandido, que é o Cartola, um bandido muito procurado, acaba que começa investigações contra a polícia, começa a morrer gente fora do ônibus, enfim, gente. E o Miguel, por ser tão inteligente assim no computador, dá a chave principal para desvendar todo o mistério e tudo o que está acontecendo. Eu amei isso, amei o jeito que o autor trouxe a inteligência desse menino desse jeito, sabe? Não deixou ele no papel de coitadinho devido às limitações. Pelo contrário, Miguel, sem dúvidas, foi assim, o personagem principal da leitura. No meu vlog de leituras, então, da semana passada, eu anunciei que eu iria fazer a releitura da série Minha Vida Fora de Série. Eu peguei, então, o primeiro livro, dia 29, pra ler, e terminei dia 30. Super rápida a leitura, gente. Em uma sentada eu li metade do livro. Ele tem aí 400 e pouquinhas, né? Isso, 401, 402 páginas. E eu tava com um grande receio de não gostar, porque a primeira vez que eu fiz essa leitura, eu tinha 14 anos, há 5 anos atrás. Então, aí eu pensei, pode ser. Eu lembro que essa história foi uma das minhas favoritas. Mas eu pensava que, pode ser que eu não goste tanto, né? Por a minha cabeça estar diferente. Enfim, gente, não podia estar mais errado. Eu me apaixonei novamente pela Pri, por todo esse universo. Nesse primeiro livro, ela tem 13 anos. E realmente, o linguajar dela, assim, as birras que ela faz, é bem condizente com a idade, sabe? Daquela pré-adolescência, quando tá começando a sair, tá começando a descobrir as coisas. No segundo livro, que eu vou ler agora em maio, ela já tem 15, no terceiro ela tem 18 e o último acho que é do Rodrigo. Não sei, não me lembro direito. Mas, pelo que eu lembro da história, a Pri realmente ela amadurece muito conforme vai passando os anos, conforme ela vai ficando mais velha. Porque, gente, é Paula Pimenta, né? Essa mulher aqui é sensacional. Sou grande fã da autora. E eu, enfim, li o Minha Vida Fora de Série primeira temporada em 2 dias, agora finalzinho de abril. E pra maio, então, eu vou pegar os outros 3 livros. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos de hoje. Foi grandinho, né? Mas é que, gente, eu me puxei nesse mês de abril, vai dizer. Novamente, eu vim pedir pra vocês, por favor, se inscreverem no canal, deixarem o like aqui embaixo. E comentem aqui pra mim como foram as leituras de vocês pra esse mês. Se leram bastante, se tiveram leituras boas. Enfim, também vou estar esperando vocês lá no meu Instagram sempre, certo? Beijinho e até a próxima.